Abra Lucas capítulo 19. Já estamos chegando ao final dos sinóticos. Nós temos trabalhado desde o começo do ano. Eu vou só me abaixar aqui para pegar o notebook. Desde o início do ano, deste ano, nos propusemos a estudar os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos tomado Lucas como o livro-texto, porque Lucas ele tem essa sensibilidade maior, e o próprio propósito da escrita de Lucas, a habilidade, a acuidade histórica, a forma descritiva, o próprio grego de Lucas é um grego melhor e mais rebuscado do que o dos outros autores, e nós temos nos apoiado na visão de Mateus, na visão de Marcos, para podermos corroborar a exposição bíblica. E hoje nós vamos estar no capítulo 19, e no capítulo 19 você vai ver Jesus em Jericó, Na verdade, Jesus ele está chegando a Jericó, no final do 18 ele chega a Jericó, ele vai realizar a salvação de um homem, por nome Zaqueu, em Jericó. Em Jericó ele vai trazer uma parábola, que são a parábola das 10 minas, e daí ele já vai caminhar para Jerusalém. É a última semana de Jesus, tá? Aqui nós já estamos no ano de 33, essa é a última semana dele, onde depois desta semana ele vai ser morto na cruz. Hoje nós estamos no capítulo 19 e vamos chegar até o capítulo 24. Já temos mais 5 capítulos para nós podermos concluir o livro de Lucas. Pode passar, irmã Rebeca. O título de hoje eu coloquei como lugar de fragrância. Por que o lugar de fragrância? Porque essa é a tradução da palavra Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Jericó, ela fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó é uma cidade que fica próximo ao Rio Jordão. Jericó é uma cidade que fica próximo ao Mar Morto. Jericó é uma cidade que ela era adornada por palmeiras e tinham fontes quentes de água. No caminho principal de Jericó haviam sicômoros, e esses sicômoros eles eram enfileirados, colocados um do lado do outro. Jericó era o lugar preferido do governador romano para passar suas férias. Era a cidade de inverno dele. Era em Jericó que ficava a cidade do sacerdote. Os sacerdotes preferiam a cidade de Jericó. Então Jericó era uma cidade de lazer, Jericó era uma cidade de luxo, Jericó era uma cidade comercial, Jericó era um excelente lugar para se estar. Jericó era um lugar de fragrância. E nós observamos na semana passada, e aí eu quero que você olhe só um pouquinho comigo, no capítulo 18, volte um pouquinho, e o verso 35 diz da seguinte maneira, Lucas 18, 35. E aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. Na entrada de Jericó, quando Jesus vai no caminho, um cego que estava esmolando, ele ouve o tropé da multidão, um barulho, isso chama a atenção, ele procura saber quem é, e dizem que é Jesus o Nazareno, e ele é curado. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, Lucas 19, primeiro, entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Tá? Então observe aquilo que eu falei para vocês. Lucas, ele é muito detalhista. Lucas, ele tem todo esse cuidado textual de nos situar e a posição. Você vai ver que mais à frente ele vai falar de Betfaida, ele vai falar de Betânia, até Jesus chegar em Jerusalém. Porque Jesus ele está vindo no caminho, e ele passa por Jericó. Depois Jesus vai fazer uma jornada íngreme, porque Jerusalém fica 800 metros acima do nível do mar. Enquanto Jericó fica 400 metros abaixo, Jerusalém fica 800 metros acima. Então a jornada de Jesus foi de 1.200 metros. E entre esse momento que ele está aqui, para poder chegar lá em Jerusalém, foram 25 quilômetros que ele teve que caminhar, através do deserto da Judéia, para poder chegar em Jerusalém. Mas a gente vai chegar em Jerusalém, a gente ainda está em Jericó. Então você observa que o autor bíblico ele nos mostra que na entrada de Jericó e no meio de Jericó, ou pela passagem de Jericó, Jesus vai realizar esses dois feitos. O que é que nós encontramos aqui?
nós encontramos que 2 homens foram alcançados pela graça do Senhor. Primeiro um mendigo e depois um homem rico. Porque olha o que diz o texto comigo. Verso 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então, Zaqueu era um homem que tinha uma autoprojeção na sociedade. Os publicanos, eles eram da alfândega. Ou os publicanos trabalhavam para o Império Romano, diretamente, eram funcionários diretos de Roma, ou eles trabalhavam para um banco. E cabia a eles a função de cobrar impostos da população, da sociedade. E o texto bíblico diz que ele era o chefe, ele era o maioral dos publicanos. Ele estava no topo mais alto da estratificação, do organograma dos publicanos. Então ele tinha a posição social e ele tinha posses. Ele era um homem rico. E no verso 3 diz: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Você vai ver que neste relato de Lucas, de forma brilhante, ele vai nos mostrar que Jesus chega a Jericó, essa cidade que eu relatei para você, maravilhosa. E passando por Jericó, é a última visitação de Jesus, antes de ser morto na cruz. Naquele momento foi a última chance que Jericó e o seu povo teve de receber a visitação de Deus, porque em Jesus era Deus visitando Jericó. Apesar do grande número de pessoas que tinham naquela cidade, apenas 2 alcançaram. Primeiro, um homem foi curado e salvo. O segundo foi alcançado pela graça do Senhor. Um mendigo, esquecido, pobre, doente. Outro, um homem rico, da aristocracia, foi liberto pela graça do nome do Senhor. Deus curou o caráter de Zaqueu. Isso nos mostra que o Evangelho não faz acepção de pessoas. O Evangelho não olha para a cor de pele, não olha para o status social. O Evangelho alcança todos pela graça do Senhor Jesus. E ali em Jericó, houve um encontro de salvação. O primeiro homem, ele teve que se levantar. Olhe comigo, como Lucas ele é tão preciso. Verso 40 do 18. Então parou Jesus, mandou que lhes trouxesse, e tendo chegado, perguntou. Ou seja, o primeiro homem, ele teve que se levantar. Ele era um mendigo que estava mendigando à beira do caminho. Quando Jesus mandou chamar, ele se levantou. Os outros sinóticos, ele chegou a dizer que ele jogou a capa fora. Ele tinha uma capa que o protegia do período do frio. E ele tinha a convicção tão plena de que Jesus ia trazer solução para ele. É como se ele estivesse dizendo: eu não preciso mais dessa capa, porque eu encontrei a Jesus. Ele se levanta e vai ao encontro do Senhor. O segundo homem, olha o que acontece com ele. Verso 4, do capítulo 19 já. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali ia passar. Verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Enquanto o primeiro teve que se levantar, o segundo teve que descer. Mas o importante é que tanto o mendigo, o cego, o esquecido, quanto este aqui, que era rico, era da aristocracia, mas era odiado pelo seu povo, porque ele servia a Roma, e Roma era que subjugava o povo judeu. Os dois tiveram um encontro de salvação, porque eles encontraram a Jesus de Nazaré. Para a glória e honra do nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa sublime, quando o homem ele tem essa possibilidade de ter o encontro com Cristo Jesus. Então essa é a situação de Jericó. Só que aqui no capítulo 18, aí eu quero que a gente caminhe, a gente vai voltar depois aqui em Zaqueu. Jesus vai contar uma parábola das 10 minas, tá? E é sobre isso que eu quero. Pode passar, irmã Rebeca. Vamos lá para o versículo 11. Eu quero explicar essa parábola e a gente volta para o fato de Zaqueu de novo. Lucas capítulo 18, verso 11.
Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecia que o reino de Deus havia de manifestar-se. Olha agora comigo Atos, capítulo 1 e o verso 6. Tanto Lucas quanto tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo autor, que é Lucas. E olha como Lucas é tão preciso. Atos capítulo 1, verso 6. É a mesma pergunta, é a mesma situação. Atos 1, 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? O que está acontecendo? Tanto aqui em Lucas 19, 11, quanto lá em Atos 1, 1. A circunstância é somente diferente, porque aqui Jesus ainda não tinha subido à cruz, e lá Jesus já tinha subido à cruz, já tinha ressuscitado, e estava 40 dias ressuscitado, já ia ser assunto aos céus. Mas a pergunta sempre foi a mesma, sempre foi algo que permeou o coração dos discípulos. Eles sempre imaginaram que o reino de Deus era um reino terreno, era um reino político. Tanto que em Mateus capítulo 20, a mãe de Tiago e João vai chegar com Jesus e vai dizer: Senhor, quando você sentar-se no seu reino, permita que um filho meu sente do lado direito e outro do lado esquerdo. Ela imaginava que Jesus ia tirar Roma do poder, ia instituir o reino, o trono de Davi, ia sentar-se e ser coroado como rei. E ela já estava pedindo: consiga um emprego para os meus 2 filhos, que um fique do lado direito e outro do lado esquerdo. Porque sempre foi essa perspectiva. E Jesus vai contar esta parábola para justamente modificar esse entendimento, ou fazê-los entender a natureza do reino dele, que o reino dele não é um reino temporário, que o reino dele não é um reino terreno, que o reino dele não é um reino político, mas o reino dele é espiritual, é um reino eterno. Que ele estava vindo neste momento para inaugurar o reino da graça, mas haverá um momento em que ele voltará para estabelecer o reino em glória, em glória. Tanto que lá no texto de Lucas, você vai ver que Jesus vai repreender eles. No verso 7, Jesus vai dizer: olha, não cabe a vocês saber o tempo e a época que o Pai separou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, discípulo meu, não tem que ficar conjecturando, sonhando, fazendo especulação apocalíptica, fazendo cálculo, quando é que Jesus vai voltar? Não, Jesus vai voltar no ano de 2030. Não, acho que é no ano de 2050. Não, eu acho que ele já está voltando. Acho que ele já está 1,5 metro para chegar. Discípulo de Jesus não é para fazer isso. Discípulo de Jesus é para ser testemunha dele, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na casa de vocês, quanto no lugar mais distante da terra. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Não cabe a nós sermos sonhadores, não cabe a nós fazermos especulações apocalípticas, cabe a nós sermos testemunhas do Senhor, todos os dias da nossa vida. E é isso que ele vai estar falando aqui, só que na forma de uma parábola. Acompanhe comigo. Verso 12. Então, do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Observe, tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos, confiou-lhes 10 minas e lhe disse: negociem até que eu volte. Então Jesus vai dizer assim mesmo: eu preciso modificar o entendimento deles. Eles precisam entender qual é a natureza do reino. E ele já estava com eles há 3 anos. Essa era a última semana dele. Ele ia morrer no final daquela semana. Ele disse: eu preciso modificar. E ele precisou mostrar para eles: olha, vou contar uma parábola para vocês. Havia um homem muito nobre. Este homem muito nobre é Jesus. Ele foi tomar posse de um reino. E qual é o reino? Porque quando ele morreu, ressuscitou, ele foi para a glória. Mas ele diz aqui que um dia ele vai voltar. Aí ele chama 10 servos e dá 10 minas. Mina, aqui no texto bíblico, era uma moeda grega, né? Havia uma moeda grega, e o nome dela era mina. E uma mina correspondia a 10 dracmas.
E a dracma correspondia a um dia de trabalho, tá? Então mina aqui não é mina, que às vezes a gente ouve mina, pensa que é mina de ouro, mina de alguma coisa. Não, era uma moeda, tá? Era uma moeda que representava 10 dracmas, tinha valor monetário de 10 dracmas, e uma dracma correspondia a 10 dias de salário. Então Jesus diz, esse homem muito nobre precisou sair para tomar posse de um reino, e disse que voltaria, chamou 10 servos dele, e deu para cada um deles 10 minas, 10 moedas, para que eles pudessem negociar na sua ausência. Vamos continuar lendo o texto. Negociar até que ele voltasse. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber que negócio cada um deles tinha conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, tua mina rendeu 10. A primeira coisa que Jesus vai mostrar é que quando ele se ausentasse, haveria um grupo de pessoas que não se submeteriam ao seu reino, que não aceitariam um seu reino. E é o que nós temos vivido nos dias de hoje. E quando ele volta, o texto bíblico diz que quando ele voltar, ele vai prestar conta daquilo que ele confiou em nossas mãos, da missão de nós sermos testemunhas, de nós pregarmos o evangelho a toda e qualquer criatura. O primeiro, quando ele chama, o primeiro diz, compareceu o primeiro e diz, Senhor, a tua mina rendeu 10, ou seja, de 10 rendeu mais 10. Ele teve um alcance de 100%. O segundo, e respondeu o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então o segundo só teve 50% de sucesso. Verso 20, veio então o outro e disse, eis aqui, Senhor, a tua mina, e eu guardei embrulhado no lençol, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiro que não pusestes, e ceifa onde não semeastes. Respondeu-lhe, servo mau, por tua boca te condenarei. Saibas que sou homem rigoroso, que tiro não pus, e ceifa onde não semeei, porque não pusestes o meu dinheiro no banco. Então na minha vinda receberia com juros. E disse aos que assistiam, tirai a mina, dai a quem tem 10. E eles respondeu, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro que todo o que tem, dar-se-á-lhe-á, mas ao que não tem, o que até tem será tirado. Quando, porém, estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai na minha presença. Então Jesus ele conta a parábola deste homem nobre, que representa Jesus, os servos que são aqueles que são discípulos do Senhor, que ele confiou dons e talentos, para que nós possamos negociar, ou seja, executar o reino do Senhor, porque um dia ele vai voltar para prestar contas com todos nós. E aqueles que forem infiel, até o que ele tem, lhe será tirado, e ele será lançado fora. É o julgamento que a Bíblia nos mostra. E os seus inimigos, aqueles que foram opositores ao reino de Deus, esses serão totalmente exterminados. É isso que Jesus nos mostra nessa parábola. E mais que isso, nos mostrando que o seu reino, a natureza de seu reino, é uma natureza espiritual. Então, como está no slide para os irmãos verem, Jesus ele fala da natureza do reino, que é uma natureza espiritual. 100 dracmas correspondiam a uma moeda, que era chamado de mina. E a ordem que foi dada aos seus servos era para negociar na sua ausência, ou seja, preguem o evangelho, anunciem a graça do Senhor, tá? E ele nos mostra que os servos fiéis, esses vão receber recompensa, esses vão receber o muito de Deus. Aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Assim que diz o texto bíblico. E os infiéis, eles sofrerão as penalidades registradas na palavra do Senhor. Agora, olhando para o capítulo 19, voltando lá, para o início. Então, só fechando aqui esse slide para os irmãos acompanharem direitinho aí, de forma didática. Então, Jesus ele está falando do trabalho, que é o verso 11 ao verso 14, que é fazer discípulo de todas as nações. Quando ele usa essa expressão negociar, é fazer discípulos de todas as nações e pregar o evangelho a todas as pessoas.
a recompensa, a Bíblia diz que eles receberam elogios do Senhor e foi dada uma autoridade maior, ou seja, uma maior amplitude. Então você negociou 10 minas e alcançou mais 10. Agora você vai governar 10 cidades, ou seja, o Senhor lhe amplia a área de serviço, tá? E foram colocados, foi dado a eles o muito de Deus, quando ele diz assim, aquele que foi dado, né, no pouco, aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei, ou seja, o muito de Deus para as nossas vidas. Passando para o próximo slide, uma Rebeca, vamos voltar a Zaqueu. Pode passar para o slide subsequente? Isso, tá? Então, voltando a Zaqueu, queridos irmãos, como o primeiro comentário que nós fizemos, do capítulo 18, verso 35, a cura daquele homem, né, nós vimos um homem que alcançou a cura e a salvação, que foi o cego na entrada da cidade. No verso seguinte, do verso 18, nós vamos ver a graça que alcançou um homem rico, tá? Que foi a leitura que nós começamos a fazer. E agora nós vamos ver os obstáculos que Zaqueu enfrentou. Verso 2 ao 4. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, o primeiro obstáculo que Zaqueu enfrenta é a própria conveniência social, tá? Então Zaqueu era um homem rico, ele era um homem principal, né, dos publicanos, ele era chefe dos publicanos, e esse é o primeiro obstáculo que ele tem. O segundo obstáculo que Zaqueu vai enfrentar é o verso 13. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. A multidão era um outro obstáculo. Porque imagina que essa semana agora que Jesus está vivendo nesse texto bíblico, é a semana da Páscoa. E muitas caravanas, elas migravam de diversas regiões para celebrarem a Páscoa em Jerusalém. Para você ter uma ideia, a cidade de Jerusalém, a população, ela aumentava 5 vezes. Essa população ela era em torno de 80 mil habitantes, normal. Ela ia para aproximadamente 400 mil habitantes, nesse período, por causa do deslocamento de judeus que vinham de todas as partes do mundo celebrar a Páscoa. Então a cidade ela estava em polvorosa, Jerusalém, e muitas caravanas estavam caminhando para Jerusalém. E muitas dessas pessoas que estão indo nesse processo de peregrinação, estão indo junto com Jesus. É esse grupo também que quando vê Jesus entrando na cidade, que nós vamos ver no próximo domingo, são eles que começam a colocar as capas no chão e dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas. É esse grupo aqui que começa a fazer isso. Então a multidão era grande, porque eles estavam se movendo para Jerusalém. Então era um obstáculo terrível para Zaqueu. E o outro ponto que diz o texto bíblico, que ele era de pequena estatura. Ele era um homem baixinho. Então tinha o problema social, porque ele era um homem rico. O que os pares dele, da sociedade, o dizer, Zaqueu, você é chefe do publicano. O que você vai fazer atrás de um messiânico desse falso profeta? Então tinha esse problema. Tinha o problema da multidão, espaço físico mesmo, e tinha o problema dele, que ele era muito pequenininho. Mas a Bíblia diz que ele procurava ver Jesus. É isso que diz o texto. E aí ele vai procurar uma solução. O verso 4. Então, correndo adiante da multidão, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. O primeiro homem nós vimos que ele era um mendigo, ele era um homem pobre, ele era um homem esquecido pela sociedade. Vimos que ele teve que se levantar para ir até Jesus. Este aqui era um homem rico, era um homem de prestígio, era um homem, porém ele era um homem odiado, que nós vamos ver no texto mais abaixo. E ele teve que correr na frente e subir numa árvore. Quando ele vai ter o encontro de Jesus, eu imagino que Zaqueu ele estava todo sujo de pólen, porque o sicômoro ele libera muito pólen. Então Zaqueu ele corre na frente, o texto bíblico não fala isso, viu, Eduardo? Eu que já estou conjecturando. Então ele corre, sobe no sicômoro, quem sabe seria próximo do período de polinização, ele deveria estar todo sujo de pólen. Então, eu acho que talvez ele não tivesse rinite alérgica, porque se ele tivesse, ele era espirrando, estava espirrando lá também, né?
Só uma budesonida para ele. Então, estava lá, cheio de pólen, lá em cima, correu à frente, porque ele queria ver Jesus, ele procurava ver Jesus. Aí o que acontece no verso 5? Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus vai se deslocando. Quando Jesus chega no lugar, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar em tua casa. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Zaqueu que procurou Jesus primeiro. Mas não foi, Eduardo. Foi Jesus que procurou Zaqueu. Jesus, ele tinha que passar naquele dia, naquele lugar. Porque a graça do Senhor, ela sempre trabalha ao nosso favor. Ela nunca trabalha contra nós. Guarde isso que eu estou lhe dizendo. A graça de Deus sempre trabalha ao nosso favor. Nunca trabalha contra nós. Apocalipse capítulo 13, o verso 6 diz: E o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, lá na eternidade, há muitos anos atrás, o Pai já tinha preparado o plano da salvação. O Filho se humanizou, tomou a forma de homem, a forma de servo, veio a este mundo, nasceu de uma mulher, cumpriu a justiça de Deus. Agora a autorrevelação de Deus, a graça de Deus encarnado está debaixo daquele sicômoro. Olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar hoje em tua casa. Houve o encontro da salvação naquele momento. Aquilo que começou lá na eternidade se concretizou naquele momento. Sabe o dia que você ouviu o Evangelho? Que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da condenação, do juízo? Nesse foi o dia do seu encontro com Jesus. O encontro da sua salvação. Aquilo que já estava preparado lá na eternidade. O Senhor disse: desce depressa, porque é hoje. A salvação não é para amanhã. A salvação é para agora, é para este exato momento. Mesmo porque depois disso não houve mais tempo. Jesus vai entrar em Jerusalém, a entrada triunfal. Ele fica 3 dias sendo observado pelos sacerdotes. No 4º dia ele é preso. Ele é levado à casa de Pôncio Pilatos. Ele é feito primeiro um julgamento simulado pelo Sinédrio. Depois ele é levado à casa de Pôncio Pilatos e morto na cruz do Calvário. Não houve mais tempo. A salvação é para hoje. A salvação é para agora. E a Bíblia diz que Zaqueu ele desce, quem sabe todo sujo de pólen, e vem estar com o Senhor. Verso 6 diz: E ele desceu a toda pressa. Toda a pressa. Conta-se a história de um homem muito rico em São Paulo. Ele sempre passava por um posto, por um cruzamento. E às vezes ele ajudava uma daquelas pessoas que ficam ali no cruzamento, limpando o vidro do carro. Só que ele viu que aquele homem era um homem muito desenvolto, um homem muito com uma boa habilidade de se comunicar. Ele disse para os amigos dele um dia que estavam com ele no carro: eu vou ajudar este homem, eu vou montar um negócio para ele, vou tornar ele uma pessoa rica. Da próxima vez que eu passar aqui eu vou fazer isso. E passou-se uns dias, ele volta no cruzamento. E quando ele voltou no cruzamento, o homem estava lá. E ele desce do carro dele. Ele andava com seguranças, o carro de trás era segurança. Ele desceu, os seguranças pararam, desceram. Todos no sinal ficaram preocupados, porque sabiam que ele era um homem de poder, um homem de influência. E ele vai, aquele trabalhador autônomo ali, e ele pergunta para ele: você quer mudar de vida? Você quer abandonar essa vida? Aí ele ficou pensando, ele disse: amanhã eu te dou uma resposta. E não houve um amanhã. As oportunidades são para agora, são para este tempo. Então, se você tiver uma oportunidade, se o Senhor te pergunta, como ele perguntou para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero voltar a ver. Ele foi curado e foi salvo. Zaqueu, ele disse: desce depressa. Zaqueu não mediu esforço, ele recebeu Jesus. Olha o que diz o verso 6. Então Zaqueu, ele superou os seus desafios. No verso 5 nós vemos a determinação de Jesus de parar lá. No verso 6, Zaqueu desce, e ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Aqui, queridos irmãos, nós vamos ver as evidências da salvação. A primeira evidência de que alguém é salvo na pessoa de Jesus é a alegria.
Você teve um encontro com Jesus, o Filho de Deus, a autorrevelação de Deus. Zaqueu, ele vem correndo, vem descendo depressa e recebe Jesus com a maior alegria. D.L. Moody, que é considerado um dos maiores evangelistas do século XVIII, D.L. Moody, ele disse assim: eu pensei que a maior alegria que houvesse na vida de uma pessoa é no momento que ela aceita Jesus como Salvador. Ele disse: eu experimentei uma alegria maior, foi no momento que eu levei a primeira alma a Cristo Jesus como Salvador. E Moody se dedicou a vida toda a ganhar milhares e milhares, a negociar, a fazer discípulos, a pregar o evangelho a todas as pessoas que ele pôde. É a alegria da salvação. Verso 7 diz: todos os que viram isso murmuraram dizendo que ele se hospeda com um homem pecador. Apesar de Zaqueu ser um homem rico, chefe dos publicanos, mas ele era um homem odiado. Enquanto o cego era um homem desprezado, Zaqueu é um homem odiado. Os seus próprios concidadãos não tinham respeito por ele. Chamam de um homem pecador. Verso 8: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Evidências da salvação: a alegria, que só pode ser produzida pela presença de Deus, pela consciência de que seus pecados estão pagos e que o seu nome está escrito no livro da vida, e isso vai produzir efeitos práticos. Zaqueu começou a se preocupar com os mais necessitados. Ele poderia ter dito: Senhor, eu vou vender os meus bens e doar para o teu ministério, ou para uma creche, para uma ação de caridade. Mas ele se preocupou com os pobres, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós temos comunhão com o Senhor, é gerado em nossa vida a bondade, é gerado em nossa vida a benignidade. Às vezes a gente lê essas duas palavras quando se fala sobre o fruto do Espírito, de Gálatas 5, e a gente diz: mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Benignidade é uma atitude benigna. É eu passar, ver um mendigo, um transeunte, passando frio, quem sabe com fome, 9 horas da noite, e eu digo assim: poxa, me deu um dó desse homem, dessa pessoa, mas eu vou me embora para casa. Chega lá, eu tenho meu prato de comida, eu tenho meu colchão agradável, meu quarto, e tenho meu descanso. Esqueci, eu tive apenas uma atitude benigna. Mas quando eu vou em casa, volto, divido metade da minha comida, levo um cobertor para aquele homem, eu estou sendo bondoso. A benignidade fala de atitudes, e a bondade fala de ação concreta. Um dos efeitos da salvação é isso: o homem ele é movido por uma ação concreta. Ele disse: eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O princípio da restituição. Que às vezes tem pessoas que elas se limitam somente ao pedir desculpa, a pedir perdão. Eu esqueci meu celular, de repente, aí eu encontro o Eduardo. Eu disse: Eduardo, preciso ligar para minha esposa, deixar um recado com ela. Me empresta teu celular. E o Eduardo gentilmente me empresta o iPhone 12 dele. Novinho, recém-comprado, ainda está com a nota fiscal no bolso. Aí eu pego, ligo, numa forma de displicência, quando eu vou passar para ele, cai. E quebra toda a tela. O Eduardo fica branco de susto. Eu digo: Eduardo, me desculpa. Me perdoa. Cabe tão somente isso? Acho que tem que ter uma restituição. Aqui Zaqueu, ele tinha recebido o perdão do Senhor, tinha recebido a alegria da salvação, tinha o coração dele se externado e se movido em prol da necessidade dos mais necessitados, mas no entanto ele entendeu que havia pessoas que ele tinha defraudado e que ele precisava restituir essas pessoas. E ele deu 4 vezes mais daquilo que aconteceu.
Felizmente o iPhone não dá para dar 4, só consertar mesmo a tela, né? Então, queridos, essas são as evidências da salvação, só para a gente concluir. Verso 8, né? Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Verso 9, então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pode passar, irmã Rebeca. Então hoje, queridos irmãos, o que nós aprendemos? O que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou que em Jericó, ele curou o físico do cego e também ele curou o caráter de Zaqueu. Ele cura o cego e dá salvação. Zaqueu, ele também operou uma cura de caráter, restaurando a vida daquele homem, levando aquele homem a um nível de compreensão, que a salvação, Jesus nos ensinou que a salvação é pela graça e para todas as pessoas. Na entrada da cidade, ele cura um mendigo, um homem esquecido, um homem pobre, que precisou se levantar para ir até Jesus. Na passagem da cidade, ele salva um homem rico, que tinha prestígio, mas infelizmente era odiado pelos seus, mostrando que a graça alcança a todos, independente da cor de pele, da posição social ou da forma como as pessoas olham para você. Por isso que ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E por último, cabe aos seus servos a continuação da obra do Evangelho, da graça, pois um dia ele voltará para a prestação de contas. Um dia nós vamos prestar contas ante ao tribunal de Cristo. Amém? Graças a Deus. Aí eu vou abrir para perguntas, para dar tempo. Alguém tem alguma pergunta sobre essa passagem? Fique à vontade. Só levantar a mão e a nossa irmã vai levar para você o microfone. Tem alguém? Senão a gente vai encerrar. Graças a Deus. Os irmãos assimilaram tudo. Não assimilaram. Amém. Então vamos estar em pé, irmãos. Vamos fazer uma oração. Então no próximo domingo nós vamos ver o capítulo 20, final do 19, né, já a entrada de Jesus em Jerusalém. Aí nós vamos mostrar para vocês essa caminhada que ele vai fazer de 25 quilômetros através do deserto da Judéia, essa subida íngreme, né, essa jornada íngreme de 800 metros que ele precisa chegar a Jerusalém e ali realizar a obra do Pai. Pai bendito, na tua presença nós estamos. Te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por tua graça, pela presença de cada um dos teus filhos aqui, pela tua palavra ministrada sobre as nossas vidas e corações. Pai, esse ensinamento que aprendemos a respeito do encontro, Senhor, o encontro de salvação. Primeiro, Senhor, com o cego na entrada de Jericó. Segundo, na passagem com Zaqueu, nos mostrando que a graça alcança a todos e que o Senhor é o paradigma principal, como diz João no capítulo 14, verso 6, que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E a parábola, Senhor, das 10 minas, que nos ensina a nossa responsabilidade de continuarmos a obra da graça enquanto o Senhor não volta. Pai bendito, que possamos ser como aquele servo fiel, que negociou, que trabalhou, que pregou, que alcançou, que formou discípulos, Senhor, de todas as pessoas e multiplicou em 100% o talento que estava em suas mãos. Que possamos ouvir do Senhor a palavra dizendo: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Abençoe as nossas vidas e as nossas famílias, Senhor, e o nosso dia de hoje. Abençoe o nosso retorno à noite, às 18 horas, para a glória e honra do nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e a igreja diga amém. Deus abençoe, meus irmãos.